Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 14. Vamos ler a partir do verso 20. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 14, a partir do verso 20 até o verso 40. Estaremos concluindo este capítulo hoje e também esta temática a respeito dos dons na carta de Coríntios. Essa é a última mensagem a respeito do assunto. 1 Coríntios capítulo 14, dos versos 20 ao 40. Irmãos, não sejais meninos no juízo. Na malícia sim, sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Na lei está escrito: falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas constituem um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem indoutos ou incrédulos, não dirão porventura que estáis loucos? Porém, se todos profetizarem e entrar algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido e por todos julgado. Tornaram-se-lhe manifestos os desejos do coração, e assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. Que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua, e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para edificação. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2, ou quando muito 3, e isso sucessivamente, e haja quem interprete. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Se, porém, vier revelação a outrem que esteja sentado, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar um após outro, para todos aprenderem e serem consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é de confusão e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Conservem-se as mulheres caladas na igreja, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas como também a lei o determina. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Porventura a palavra de Deus se originou no meio de vós, ou veio ela exclusivamente para vós outros? Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo, e se alguém o ignorar, será ignorado. Portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar, e não proibais o falar em outras línguas. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Os irmãos podem tomar assento. Qual a relação da espiritualidade com o culto? E, por sua vez, qual a relação dos dons espirituais com o culto cristão e com a verdadeira espiritualidade? A nossa série ela tem esse título, Verdadeira Espiritualidade, e procura justamente porque a carta de Coríntios tem diversos problemas com uma igreja que se achava super espiritual, mas na verdade era extremamente carnal, e Paulo traz uma série de corretivos. E aqui, hoje, especificamente, Paulo trata do culto cristão. O que acontecia? Vocês já lembram que num determinado momento nós pregamos sobre a ceia. Esse também é um aspecto do culto cristão. Mas agora aqui Paulo parece que está querendo corrigir outros tipos de abusos e problemas que aconteciam na igreja de Corinto quando eles se reuniam. Abusos e problemas esses que causavam até, talvez possivelmente até mesmo escândalo entre aqueles que não eram cristãos, aqueles que eram incrédulos, portanto. E aqui então nós temos as explicações de Paulo. E é uma passagem bastante difícil. É uma passagem bastante polêmica. Basta, vocês que leram e ouviram aqui, já perceberam como ela tem frases um tanto difíceis, principalmente quando Paulo fala a respeito da mulher no culto.
E ao longo da história, essa passagem foi interpretada de diversas maneiras. No princípio, de uma maneira muito facilmente tradicional, e com o passar do tempo começaram-se a fazer alguns questionamentos a respeito do papel dessa passagem. De qualquer forma, o foco da nossa mensagem não é esse. O foco do que Paulo está dizendo aqui não é o papel da mulher no culto. O foco desse trecho do capítulo 14 é a respeito da ordem de uma maneira geral no culto cristão. O culto deve ter ordem, deve haver espontaneidade no culto, como de fato deve ser o culto cristão. E isso não deixa de ser um tema polêmico, independentemente da questão do papel da mulher. Porque a questão é, qual é o papel de uma liturgia no culto cristão então? Qual é o papel do Espírito Santo no culto? Qual é o papel das línguas no culto? Qual é o papel da profecia no culto? E o que significa profecia no final das contas? Ficar dizendo aqui, olha, eu estou vendo aqui que alguém está grávido nessa manhã e ainda não sabe. Isso é profecia? É disso que Paulo está falando? Ou será que Paulo está falando de que quando nós pregamos a palavra estamos profetizando? Ou será que Paulo está falando que na verdade quando alguém pregando a palavra tem uma mensagem inspirada do Espírito Santo, ele está assim profetizando? Ou será que Paulo está falando de algo que não é tão comum assim na igreja, mas que era muito comum na igreja de Corinto, há 2000 anos atrás? O fato é que há muita polêmica a respeito do significado desses textos. E eu não pretendo aqui entrar em explicações detalhadas e explicar detalhadamente cada uma das opiniões que existem, até porque nós não acabaríamos a tempo a mensagem. E hoje é um culto de ceia, precisamos ser um pouco mais breves. Mas eu quero expor aqui o sentido geral da mensagem e da passagem e que aplicações nós podemos extrair para a vida da igreja hoje. E a primeira coisa importante que Paulo fala aqui, e isso é muito aplicável à realidade de igrejas pentecostais como a nossa Assembleia de Deus, é quanto ao papel das línguas e o impacto que isso tem em relação aos incrédulos, ou seja, aqueles que não conhecem a Cristo, que não têm fé, que não creem e que não entendem aquilo que nós fazemos aqui dentro quando estamos reunidos. Paulo diz o seguinte, olha, em primeiro lugar, meus irmãos, eu quero que vocês sejam como meninos, ou melhor, que vocês não sejam como meninos no juízo, ou seja, na sabedoria. Ou seja, eu não quero que vocês sejam tolos. Eu não quero que vocês sejam inocentes em relação a como devem cultuar, a como devem se portar. Nesse ponto, vocês devem ser como homens maduros. Sejam meninos apenas na malícia, ou seja, para o pecado. Para o pecado, as diversas formas de pecar, como que eu posso fazer isso errado? Como que eu posso fazer isso escondido? Eu estou com vontade de fazer essa coisa aqui que eu estou na dúvida se é errado. Como será que eu posso justificar isso? Paulo diz, olha, nisso daí vocês podem ser ingênuos. Não se preocupem em descobrir formas novas de pecar ou justificativas para o pecado de vocês. Sejam ingênuos quanto a isso. Mas quanto a outras coisas, sejam maduros. Quanto à fé, sejam maduros. Cultuem a Deus de uma forma madura e não como crianças. Ou seja, vocês sabem que as crianças, especialmente os bebês, quando eles querem uma coisa, eles querem e insistem e choram e fazem um escândalo até que recebam aquilo que eles desejam, porque eles não têm ainda a educação, os limites que eles vão adquirindo com o passar do tempo, com a educação que eles vão recebendo dos pais, ou pelo menos que deveriam receber. Infelizmente hoje parece que a educação cada vez mais não impõe limites às crianças, mas isso não é objeto da pregação. Mas o fato é que crianças, quanto menores são, menos limites elas têm. E Paulo está dizendo, não quero que vocês sejam como crianças sem limites, que fazem o que bem entender quando estão reunidos. Vocês têm que ter limites, vocês têm que saber se portar, vocês têm que ter educação. Sejam maduros e não crianças, não bebês recém-nascidos, não bebês que pensam apenas na sua vontade e que abrem um berreiro até consegui-la. E aí Paulo faz uma citação de Isaías, e ele diz assim, na lei está escrito. Quando ele usa aqui a palavra lei, ele não está querendo dizer que isso aqui está na lei de Moisés, mas é que no tempo de Paulo era comum se referir ao Antigo Testamento com a palavra lei. Era uma palavra que designava uma parte que designava o todo. Então quando se falava de lei, se falava de lei, de profetas, de poesia, de salmos e tudo mais. E Paulo diz, na lei está escrito, falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor.
Paulo aqui vai começar a falar das línguas estranhas e ele diz que de alguma maneira o que estava acontecendo na igreja de Corinto, de alguma maneira estava relacionado com a profecia de Isaías, uma profecia que teve um cumprimento lá na época que Isaías falou. O povo de Israel não queria ouvir o profeta Isaías, e Deus disse que haveria um dia que ele traria juízo sobre Israel, e ele falaria por meio de um povo de língua estranha, e eles não entenderiam nada. A língua estranha, portanto, para Israel, era um sinal de juízo. E isso aconteceu quando o Império Assírio invadiu o reino de Israel, destruiu a sua capital Samaria e levou o povo cativo. O povo não entendia a língua dos assírios. E Deus, por meio de um povo de língua estranha, falando uma língua que não entendia, estava julgando o seu povo de Israel. O povo de Israel, ao ver aquele povo falando uma língua estranha, sabia que o juízo estava às portas e que ele, portanto, estava alienado de Deus, longe de Deus. Da mesma forma, Paulo está dizendo aqui, olha só, verso 22, as línguas constituem um sinal, não para os crentes, mas para os incrédulos. E a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Paulo está dizendo, olha, as línguas são um sinal para os incrédulos. Mas quando ele fala aqui em sinal, não é assim, eu vejo língua estranha e aí eu vejo que tem algo de Deus ali e aí eu creio e eu me converto. Pelo contrário, Paulo está dizendo que a língua tem um papel justamente o contrário desse. A língua serve para que o coração do incrédulo se endureça contra Deus. Porque ele vê aquilo, ele não entende nada, pensam que todos são loucos e vai embora. As línguas estranhas são um sinal para o incrédulo, um sinal de juízo, porque ao ouvi-las ele não entende e, portanto, mostra que ele está afastado de Deus. Mostra que ele não entende as coisas de Deus. E ao não entender as coisas de Deus, ele se afasta e rejeita a mensagem. É nesse sentido, portanto, que Paulo quer dizer que as línguas estranhas são um sinal para o incrédulo. Um sinal no sentido de que ele verá aquilo e se afastará de Deus, ou pelo menos perceberá o quão afastado de Deus está. Já a profecia, Paulo diz, não é para os incrédulos e sim para os que creem. Veja, Paulo não está dizendo que a profecia não tem um papel para os incrédulos, mas o que ele quer dizer aqui é que a profecia tem um primeiro papel de produzir fé nas pessoas e, portanto, ela serve para os que creem, ou pelo menos para aqueles que virão a crer. Porque por meio da profecia, ou a fé deles é edificada, ou eles vêm até Deus com fé e aceitam a mensagem do Evangelho. É assim que Paulo continua o raciocínio. Se, pois, toda a igreja se reúne no mesmo lugar e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem indoutos ou incrédulos, não dirão porventura que estáis loucos? Os indoutos aqui, novamente, no grego idiotai, né, a palavra que hoje nós usamos como idiota. Paulo não está falando aqui indoutos no sentido de que nós usamos hoje pejorativamente, mas a origem da palavra é essa, a pessoa que não entende. Chega um incrédulo ou uma pessoa que não entende, que não está iniciada, digamos assim, nos mistérios cristãos, ela vê todo mundo falando em línguas e pensam que estão todos loucos. Que aquilo é uma casa de loucos. Ela não vê a presença de Deus ali. E Paulo está dizendo justamente por isso, porque as línguas são um sinal de juízo. Elas veem aquilo e rejeitam a mensagem e, portanto, se afastam de Deus. E pode ser até mesmo que Deus esteja usando aquilo para fazer esse juízo, ou seja, para afastá-los da mensagem. Mas o fato é que Paulo vai dizer no verso 24, então, por que a profecia é importante? E por que as línguas devem ter um controle? Porque se todos profetizarem e entrar algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencidos e por todos julgados. Tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração, e assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. A profecia, portanto, segundo Paulo, seja ela o dom que Deus usa pessoas para trazer uma mensagem inspirada, seja mesmo a própria pregação da palavra, como também muitas pessoas entendem a profecia, o fato é que em ambos a profecia tem o mesmo efeito. Por ser uma mensagem inteligível da parte de Deus, ela leva pecadores, incrédulos, impenitentes ao arrependimento e conversão. E esse é o grande milagre. O incrédulo ele vê a profecia, ele recebe uma mensagem que de alguma maneira o que está no seu coração é desvendado. E todos nós sabemos,
seja por meio de uma profecia sobrenatural, seja por meio da pregação da palavra, como muitas vezes uma mensagem vem, e às vezes nós não damos nada por aquela mensagem. Ela parece ser uma mensagem normal, mas ela vai no fundo do coração de determinadas pessoas que estão presentes no culto, ou de visitantes, ou de incrédulos, e aquela mensagem vai lá e toca no coração dele de uma maneira profunda, e ele se entrega a Deus e se arrepende, e ele inclusive confessa: olha, de fato Deus está no meio de vocês, porque Deus falou comigo por meio de vocês, por meio das profecias, ou por meio da palavra, em outras palavras, por meio daquilo que foi feito nessa igreja hoje, Deus falou comigo. Então, quando incrédulos creem, quando a profecia, ou mesmo pessoas que já não são incrédulas, que já têm fé, mas que sofrem o impacto de uma mensagem, quando isso acontece, isso é um sinal da presença de Deus no meio do seu povo. Paulo está dizendo aos coríntios, e corrigindo a sua perspectiva, aos coríntios que se achavam super espirituais, porque falavam em línguas e achavam que eram melhores do que não falavam. Paulo está dizendo: olha, não é falar em línguas um sinal de espiritualidade, e não é um sinal de que Deus está presente em nós, as línguas meramente, mas a profecia e a conversão de pessoas é um sinal de que Deus está presente no meio de vocês. Quando essas coisas acontecem, vocês podem ter a certeza de que Deus está abençoando vocês, que Deus está abençoando a igreja. Quando uma igreja, portanto, alcança pessoas que não conhecem a Cristo, nós sabemos que Deus está usando o ministério da pregação, ou a profecia, quando ela existe também, quando há alguma coisa sobrenatural, e isso acontece, nós sabemos que Deus está usando, que Deus está no meio, que Deus está naquilo que aconteceu. Esse, portanto, é o sinal de uma espiritualidade coletiva. Mas Paulo vai continuar. Ele agora, no verso 26, é um verso bastante conhecido, que nos fala mais ou menos do que acontecia na igreja de Corinto, e aparentemente não apenas na igreja de Corinto, mas em todas as igrejas do mundo antigo. Como mais ou menos era o culto? Veja, não é uma lista exaustiva. Paulo não está dizendo acontece isso, depois aquilo. Ninguém pode pegar aqui 1 Coríntios e dizer: eu sei como era o culto, está tudo detalhado aqui. Não está tudo detalhado. Primeira coisa que você tem que saber: não está tudo detalhado, e não é uma ordem, não é um prontuário litúrgico que nós temos aqui, mas nós temos uma noção de coisas que aconteciam no culto. E Paulo diz, o segundo momento então deste capítulo: que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua, outro interpretação. Seja tudo feito para a edificação. Paulo estabelece o princípio. Aliás, aquela passagem, esse chavão que nós usamos, edifica, não edifica, me edificou, é daqui que vem a origem dessa palavra. Não é um chavão gospel que alguém inventou. A origem disso é o próprio Paulo, que, inspirado por Deus, quando falando do culto, ele disse que tudo deve ser feito para a edificação, ou seja, deve ser algo para o bem da igreja. E aí Paulo relata que coisas acontecem. Uns têm salmo, outro doutrina, revelação, língua, interpretação. O que é isso? O que é o salmo? Nós não temos indícios aqui claros e suficientes para dizer exatamente o que era isso. Por exemplo, há uma possibilidade de que tudo isso aqui sejam coisas sobrenaturais. Do tipo assim, salmo, ele não está falando aqui do salmo da Bíblia, mas está falando de uma pessoa compor um salmo, porque a palavra salmo é uma palavra que é usada para cânticos em geral também. Então a pessoa compõe, inspirada pelo Espírito Santo, na hora da reunião ela compõe o culto, ela canta inspirada pelo Espírito Santo. Aí outro tem doutrina, a pessoa expõe a Escritura inspirado pelo Espírito Santo. Um traz revelação, uma revelação com base na Escritura, mas algo que não estaria evidente racionalmente, a pessoa traz isso sob a inspiração do Espírito Santo. Outro traz língua, ou seja, língua estranha, mas logo em seguida vem a interpretação daquela língua estranha. Quer dizer, possivelmente Paulo está falando aqui de manifestações sobrenaturais que aconteciam no culto. Outros vão dizer que alguns desses são, como língua e interpretação, e outros não são, como salmo, que seria cânticos, mas o fato é que não sabemos ao certo exatamente. Mas de qualquer forma, o que fica claro aqui no verso 26 é que na igreja o culto tinha uma certa espontaneidade. As pessoas participavam do culto.
Aí vocês vão dizer, o culto hoje tem que ser assim, igual. Não exatamente, não necessariamente. Depois, se o tempo nos permitir, nós falaremos um pouco mais sobre isso na aplicação. Mas a questão é que Paulo está descrevendo como era o culto, e nós temos que pensar que as igrejas em Corinto e no mundo antigo se reuniam em casas. Elas eram algo semelhante aos pequenos grupos que muitas igrejas fazem. 10, 15, uma grande igreja talvez podia ter 20 pessoas. Uma igreja assim como a nós, aqui nós estamos com cerca de 40 pessoas hoje. Isso era assim, só uma casa extraordinariamente grande do mundo antigo comportaria todo esse número de pessoas numa reunião. Então, eram reuniões com um número muito menor de pessoas, e que, portanto, a participação, vocês que já participaram de pequeno grupo ou conhecem a dinâmica, sabem que o pequeno grupo é muito mais participativo justamente por isso, porque são poucas pessoas que estão ali. Mas numa assembleia maior, num culto maior, isso é absolutamente inviável. A ordem que Paulo vai falar aqui no final do capítulo é impossível num culto maior, numa reunião solene e maior de pessoas. Então, Paulo está relatando algo que acontecia naquele contexto, numa situação específica do mundo antigo, em que as igrejas eram extraordinariamente pequenas e difundidas em várias casas. E assim, inclusive, não havia nem exatamente, aparentemente, nenhuma organização hierárquica e litúrgica na igreja. A igreja era recente, era nova, tudo era novo, tudo era recente. Mas com o passar do tempo, as coisas mudam. Mas isso não deveria eliminar do culto alguns aspectos de espontaneidade. E é isso que o movimento pentecostal no século XX, de alguma maneira, resgatou. E ao mesmo tempo em que resgatou alguns elementos de espontaneidade que nós vemos aqui, ele em alguns momentos foi para algum lado de virar uma certa bagunça, e para isso nós temos também a correção que Paulo faz aqui neste capítulo. Continuando, Paulo vai dizer no verso 27, no caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2 ou quando muito 3, e isso sucessivamente haja quem interprete. Paulo está dizendo, parem com isso de todo mundo ficar falando em línguas ao mesmo tempo e ninguém se entende, porque como eu já falei, alguém incrédulo entra e vai pensar que é tudo um bando de louco. Parem com isso. Paulo está dizendo, não façam isso, mas façam. Eu não estou dizendo para vocês pararem com os dons do Espírito, mas eu estou pedindo para que vocês façam isso com ordem, que vocês organizem isso. O culto deve ser algo compreensível, o culto deve ser algo que tem sentido, o culto deve ser algo que tem mais ou menos um início, meio e fim, porque de outra maneira ele não edifica a fé. Se há uma confusão, não edifica a fé de ninguém. Então, haverá interpretação de línguas? Então falem 2 ou 3 e cada um sucessivamente, ou seja, um depois do outro. Não falem um por cima do outro. E sempre que for falar, ou seja, se você quer que as pessoas ouçam as suas línguas, tem que haver um intérprete. Se não houver intérprete, então não fale. Fale, como Paulo vai dizer aqui no verso 28, não havendo intérprete, fique calado na igreja falando consigo mesmo e com Deus. É errado falar em língua se não tem intérprete no culto? Sim e não. Sim, se eu quiser falar de uma maneira alta para que interrompa o fluxo do culto, ou para que todos ouçam e não haja nenhuma interpretação. Agora, se eu falar com uma expressão de adoração minha com Deus, assim como às vezes nós estamos aqui, alguém fala aleluia, alguém fala um glória a Deus e por aí vai, isso não é errado quando é uma expressão de adoração minha para com Deus, e eu faço isso de uma maneira que não interrompa o fluxo e não interrompa a ordem do culto. Porque se eu quiser sobrepor a minha voz e interromper, tem que haver interpretação. E se não houver interpretação, Paulo é bem claro, é cálice. É uma palavra dura até, né? É forte, né? Cálice. Cálice. Sente-se cálice. Não interrompa a ordem do culto. E veja, nós estamos falando de um culto informal. Um culto que era mais informal, digamos assim, do que os cultos de hoje. E Paulo está dizendo que mesmo nessa situação a pessoa não deve ficar falando sem interpretação. E ele continua, tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3 e os outros julguem. Da mesma forma, não deve ser todo mundo falando ao mesmo tempo, todo mundo tomando lugar, e ninguém se entendendo. Não, falem 2 ou 3 e os outros julguem. Quem são os outros? São outros profetas ou são a igreja? Há alguma certa discussão aqui, mas provavelmente Paulo está falando aqui da igreja. Ou seja, a igreja deve julgar sim
o que os profetas falam. Profeta que não aceita que a sua profecia seja julgada é falso profeta. Não é de Deus. A profecia tem que ser julgada. Paulo é bem claro. A profecia não só tem que ser julgada, mas ela tem que ser proferida também com ordem. Ou seja, tem que ser respeitada uma ordem. Ninguém deve sair falando. Paulo quando ele fala dessa ordem, ele fala: se vier revelação a outrem que esteja sentado, cale-se o primeiro. Paulo vai dizer: ninguém deve falar ao mesmo tempo. E se por acaso alguém estiver profetizando e alguém sentado receber uma profecia, aquele primeiro deveria parar para que o que está sentado fale. Por que isso? Muito provavelmente porque se a pessoa foi inspirada por Deus, assim como aquele que estava falando, e Deus inspirou ele depois, então na verdade ao inspirar aquela pessoa naquele momento, Deus então está querendo que ela fale naquele momento, e a pessoa que está falando não precisa mais falar. É um pouco estranho isso de fato, mas tinha talvez uma certa lógica em relação àquele período, àquela época em que a igreja de Corinto estava vencendo. Mas Paulo está dizendo que deve ser feito também sucessivamente e não ao mesmo tempo, né? E que essa profecia deve ser julgada. E é interessante aqui, meus irmãos, Paulo fala que se vier a alguém que está sentado, então Paulo claramente dá a entender aqui que era algo sobrenatural que acontecia. Ele não está simplesmente falando da pregação normalmente que nós fazemos, da exposição. É claro que a profecia abrange isso também, mas também está falando de eventualmente mensagens que as pessoas recebiam. Só que tem um detalhe: profecia não é oráculo pagão de adivinhação. E é talvez nesse sentido que nós vamos interpretar então o que Paulo fala a respeito das mulheres que aparentemente estavam interpretando profecia nesse sentido. Do tipo assim, o profeta começa a falar e a mulher: tá, e com quem que eu vou casar? E assim o profeta me diz assim: meu filho vai ficar bom amanhã, ele está doente. Profeta me diz aqui: meu marido está viajando a trabalho, vai dar tudo certo com ele. Isso, meus irmãos, isso, vocês vão lá num terreiro de Umbanda talvez procurando a resposta para isso também. Isso, as pessoas iam nos oráculos pagãos e a pessoa lá, a profetisa, o profeta entrava em transe e começava a falar, e aí tu dava um dinheiro talvez e a pessoa falava. Mas isso, Paulo vai dizer, isso não é profecia. Isso não tem nada a ver com profecia. Profecia está de acordo com a palavra de Deus. E profecia diz respeito à vida espiritual da pessoa e à edificação da igreja. E aparentemente talvez algumas pessoas estavam encarando a profecia como um oráculo pagão, como eles também eram pagãos e traziam para dentro da igreja os hábitos que eles tinham. Usavam os profetas como adivinhos, como cartomantes. Hoje, né, seria como cartomantes, ou coisa desse tipo. Mas profeta não fica lendo horóscopo, não fica adivinhando peculiaridades ou coisas individuais, picuinhas das pessoas. O profeta está preocupado com a edificação do povo de Deus como coletividade. E é por isso, vejam bem, quando Paulo diz que cale-se um profeta para que fale o outro, a ideia não é que pura e simplesmente aquele profeta que recebeu a segunda revelação, ele está mais certo e pode interromper, porque assim Paulo diz que tem que ser julgada a profecia. Então se aquele profeta interrompeu o outro que estava falando e se viu que a mensagem não era de Deus, ele vai ser julgado por isso. A igreja vai julgar e vai rejeitar a sua mensagem. Porque se a mensagem era de Deus, sim, poderia haver a interrupção. Mas se a mensagem não era de Deus, foi uma interrupção carnal que deve ser reprimida também. Então, a ordem no culto exige também que o profeta seja julgado. Profecia deve ser julgada. E Paulo vai dizer: todos podeis profetizar um após outro, para que todos aprendam e sejam consolados. A ideia é que todos sejam edificados. E aqui quando Paulo fala todos profetizar, muito provavelmente não está dizendo que toda a igreja vai profetizar, mas ele está dizendo que potencialmente isso está disponível. Se toda a igreja fosse profetizar, o culto não acabaria mais. Mas ele está dizendo que isso está potencialmente disponível a todas as pessoas que buscam, como um dom, como uma ação do Espírito Santo. Então, potencialmente todos podem profetizar, podem de alguma maneira participar. Então Paulo mais uma vez nos mostra como aquele culto era um culto carismático, espontâneo, aquilo que acontecia no mundo antigo. E Paulo vai dizer que sim, que isso pode acontecer, mas que
deve ser feito com ordem, porque, e de qualquer forma, os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é de confusão e sim de paz. E aqui Paulo traz uma palavra duríssima contra cultos que degeneram em bagunça. Deus não é um Deus de confusão. E o espírito do profeta está sujeito. Não, eu não posso, eu não consigo me segurar. Não. Aí, meus amigos, então você é como aqueles oráculos pagãos lá que a pessoa ficava possessa, tipo uma possessão demoníaca, que ela não consegue controlar. Isso não é profecia, isso não é dom do Espírito. O espírito do profeta está sujeito a... O profeta pode controlar, sim. E se ele não pode, então ele é uma pessoa que não tem autocontrole, ou isso não vem de Deus. Mas Paulo está dizendo claramente e indiscutivelmente que alguém que recebe uma profecia pode esperar o momento adequado de proferi-la. Ele não é obrigado a sair por aí gritando e interrompendo o que está sendo feito no culto. Ele pode e deve esperar, porque o espírito do profeta está sujeito ao próprio profeta. E mais ainda, ele não é infalível, porque esta profecia deverá ser julgada pela igreja e pela liderança da igreja, especialmente se entendermos que aqui o julguem seja uma referência aos presbíteros. Eles deverão avaliar se aquilo vem de Deus. E se não vier, a mensagem deverá ser rejeitada. E como avaliar? Um padrão básico é, primeiro, tem que estar de acordo com a Escritura. Em segundo lugar, que frutos essa mensagem traz para a igreja? Aí o critério da edificação. Ela leva as pessoas à conversão, como Paulo fala lá no verso 26. Ela produz mudança de vida nas pessoas. As pessoas têm acesso a Deus. Ou ela é apenas satisfação de uma curiosidade infantil das pessoas, do tipo, que cor de roupa eu devo vestir amanhã? Isso não vem de Deus. Óbvio que não vem de Deus. Já ouvi gente profetizar, por exemplo, que teu casamento não vem de Deus, então se separa e casa com outro. É evidentemente que isso vem do fundo do inferno. É obviamente que isso vem do diabo, e esse é um falso profeta que vai ser julgado por Deus. Deus não vai profetizar algo, mandar uma profecia que é contrária àquilo que a palavra dele revela. Isso não é profecia de jeito nenhum. Isso é adivinhação diabólica. Então, a palavra de Deus nos diz que a profecia existe, que ela é importante, mas ela deve ser julgada. Ela deve ser proferida com todo o temor do Senhor. Com muito temor, com muita reverência. Porque o espírito do profeta está sujeito ao profeta, e se o profeta carnalmente coloca coisas da cabeça dele junto com aquilo que Deus colocou no coração dele, não vai dar certo. E aí às vezes uma mensagem que pode ser boa é misturada com várias outras coisas que não vêm de Deus e que dão errado e que depois desacreditam a igreja e o profeta. Por isso a profecia deve ser julgada, porque Deus, enfim, não é um Deus de confusão, mas um Deus de paz. E observem que Paulo diz não é um Deus de confusão, e ao invés de Paulo dizer é um Deus de ordem, disciplina, Paulo diz que é um Deus de paz. Ele não quer dizer aqui que o culto tem que ser uma coisa rígida. Ele não quer dizer aqui que o culto tem que ser uma coisa sóbria, que todo mundo faz de cabeça baixa. Não, porque temos que ter reverência, e eu não posso nem levantar a minha voz, porque Deus pode indignar e mandar fogo do céu. Paulo não está dizendo isso. Paulo não quer eliminar a alegria do culto. O culto é algo que se faz com alegria. Mas Paulo está dizendo que Deus não é um Deus de confusão, e sim um Deus de paz. Paz, shalom, harmonia. Ou seja, no culto nós adoramos em harmonia, as coisas acontecem harmoniosamente, no seu devido lugar, no seu devido momento, e a fé da igreja é edificada, e todos adoram num só espírito, com um só propósito. É isso que Deus quer no culto. Deus não quer, cada um vem no culto e faz o seu culto, eu com Deus, eu canto lá uma música que ninguém canta, porque isso fala comigo, eu faço um worship aqui, porque isso toca no meu coração de uma maneira impressionante, eu falo e não me importa quem está ao meu redor, porque o que importa é eu e Deus. Isso não é culto, isso é paganismo. Culto é o corpo de Deus reunidos num só espírito.
Todos participam da mesma adoração, todos têm o mesmo propósito. É disso que Paulo está falando. E não como acontecia em Corinto, que havia aquela competição. Eu sou mais espiritual que os da casa de não sei quem. Não, eu sou mais espiritual porque eu falo em línguas com mais frequência. Não, eu sou mais espiritual porque eu falei 10 tipos de línguas estranhas. Não, eu sou mais espiritual porque eu falei e traduzi. Paulo diz, não, parem com isso. Vocês não estão aqui numa competição para ver quem é mais espiritual, não estão aqui numa competição para ver quem é melhor, e não estão aqui para adorarem individualmente, eles estão aqui para, em amor, adorarem juntos, visando a edificação de todos e a conversão daqueles que não conhecem a Cristo. Então adorem a Deus como um coletivo. E assim, Paulo entra então nos 2 versículos, talvez sejam os 2 versículos que nos tempos que nós vivemos sejam os mais polêmicos da Bíblia, né? Versos 34 e 35. Aliás, antes disso nós temos uma frase do verso 33 que diz, como em todas as igrejas dos santos. Como em todas as igrejas dos santos, Paulo está dizendo, se referindo ao que ele disse antes ou ao que ele vai dizer depois. Eu acho, entendo, e outras pessoas entendem também, que Paulo está se referindo ao que ele disse antes, ou seja, façam tudo com ordem, né? Língua só com interpretação, profecia também só sucessivamente, não tudo ao mesmo tempo. Deus é um Deus de paz. Como assim em todas as igrejas do mundo é assim, façam assim também na igreja de Corinto. Entendo que é disso que Paulo está falando. Mas logo em seguida vem algo que parece ser uma mudança abrupta de assunto, quando então Paulo fala da mulher. E ele diz, conservem-se as mulheres caladas na igreja, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas como também a lei determina. Se porém querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. E aí, então Paulo está dizendo que a mulher tem que ficar quieta. Não pode falar absolutamente nada, e se tiver alguma dúvida tem que perguntar para o marido dela e não para as outras pessoas. É isso que Paulo está falando. Sendo bem honesto, a leitura gramatical do texto diz isso, e não tem outra alternativa. Gramaticalmente e literalmente, o texto está dizendo isso, e é uma proibição absoluta. Não há exceções. A mulher não pode falar, e ela também não deve perguntar para ninguém, mas sim para o marido. Ela deve estar submissa, e mais, é vergonhoso ela falar. Gramaticalmente, repito, literalmente o texto está dizendo isso, e qualquer outra tentativa de passar por cima disso é subterfúgio, gramaticalmente falando, entendo. Agora, no capítulo 11 nós vimos aqui, Paulo fala da mulher que ora e profetiza. Ninguém pode dizer que isso é algo individual, porque ninguém profetiza para si mesmo. A pessoa profetiza no culto. E Paulo diz que a mulher que ora e profetiza com a cabeça descoberta, e vejam, nós falamos sobre essa questão do véu, e dissemos que naquela época era algo muito feio a mulher não usar véu, que era um sinal de insubmissão, e ela tinha que usar véu no culto. Então a mulher ora e profetiza com a cabeça descoberta no culto. Então de alguma maneira ela participava do culto, e não de uma devoção privada dela. Então, se interpretarmos gramaticalmente e literalmente esse texto, ele vai contrariar o que o próprio Paulo falou na mesma carta a respeito da participação da mulher no culto. Então, como que nós entendemos isso aqui? Existem basicamente umas 3 ou 4 alternativas, eu não vou falar todas elas porque nós não temos tempo. Mas assim, alguns teólogos dizem que simplesmente isso aqui não foi Paulo que escreveu, foi uma interpolação, uma glosa, como nós chamamos no vocábulo técnico, né? Por que eles dizem isso? Porque textualmente, alguns manuscritos da Bíblia constam esses versículos exatamente aqui, mas existem muitos outros manuscritos que esses versículos estão no final do capítulo, e não há nenhuma justificativa para alguém transferir esses versículos para o final. Por que ele estaria no final? Provavelmente ele estaria lá no final e não aqui nesse lugar, porque alguma pessoa acrescentou e não sabia onde colocar esses versículos. Então alguns colocaram aqui e outro achou que isso interrompia o fluxo da argumentação de Paulo e colocou no final do capítulo. Isso não vem de Paulo, mas vem de um período posterior, no final do século I, em que havia uma controvérsia, algumas mulheres estavam causando transtorno na igreja e resolveram colocar essa proibição aqui. Essa é uma alternativa, mas eu confesso que é uma alternativa muito perigosa, porque nós estamos dizendo que versículos que estão na Bíblia e que a maioria da igreja sempre aceitou ao longo de toda a história, pura e simplesmente não são inspirados por Deus.
Isso é um tanto problemático, ainda que textualmente seja uma possibilidade bastante plausível e resolveria o problema aqui. Porque Paulo, ele diz que a mulher de alguma maneira participa do culto. Nós sabemos por outras passagens que a mulher não pode ser ordenada para o ministério, porque o ministério é uma ordenança masculina somente. Então, a questão da ordenação feminina não depende apenas dessa passagem, não seria um problema que essa passagem não existisse para essa questão que é a relevante. Mas o fato é que nós temos uma passagem aqui que não podemos simplesmente eliminar do texto bíblico. Então, como se interpreta ela? Considerando então o contexto literário e não apenas a gramática. O contexto literário nos mostra que Paulo está falando da profecia no culto e de julgar profecias. E, portanto, quando Paulo diz aqui, não permito que a mulher fale no culto, é porque havia um problema na igreja de Corinto, e talvez em outras igrejas também acontecesse esse problema, porque depois nós vamos ter outras cartas de Paulo falando disso. Havia um problema em que mulheres estavam interrompendo as pessoas que profetizavam para fazer perguntas impertinentes, como essa que eu falei, do tipo assim, mas o meu marido vai ficar bem? Com quem eu vou me casar? O meu filho está doente, será que ele vai ficar bem? O que Deus tem para dizer sobre isso? Enfim, perguntas que eram apenas do interesse pessoal dela e que não diziam respeito à igreja, nem à fé e nem ao povo de Deus de uma maneira mais ampla. E isso causava uma interrupção no culto. Outros vão dizer que, na verdade, o culto cristão se inspirava no modelo da sinagoga. Isso é bem possível. No modelo da sinagoga, mulheres sentavam de um lado, homens sentavam de outro, e as mulheres normalmente não poderiam falar no culto sinagogal, nas reuniões sinagogais, e às vezes elas falavam, e isso acabava interrompendo o fluxo do culto, causava um transtorno, porque no mundo antigo, de uma maneira geral, as mulheres não tinham instrução. Grande maioria dizem que as mulheres mais instruídas eram equivalente a 10% dos homens mais instruídos. Ou seja, a grande maioria das mulheres sequer sabiam ler, e, portanto, a sua participação no culto era um desastre, porque não entendiam o que estava sendo lido, não entendiam o que estava sendo explicado, e no final das contas a mensagem não era edificante. É que nem colocar, por exemplo, num culto infantil, criança de 1 ano com crianças de 8 anos que já leem. A interrupção é frequente e é muito difícil conseguir conciliar os interesses. Então Paulo proíbe as mulheres de falar para que não aconteça essas interrupções dentro daquele contexto, portanto, de pouca instrução das mulheres. E que elas busquem instrução com o marido, porque todos nós sabemos, e aqui sim isso é bíblico indiscutivelmente, o marido deve ser o cabeça do lar e deve ensinar a mulher. Então, se a mulher não tinha instrução, ela deveria buscar instrução com seu marido, porque o marido normalmente já era socialmente mais instruído e poderia entender plenamente tudo o que estava acontecendo no culto e poderia plenamente explicar com mais calma e demoradamente para sua mulher em casa. Então, esse seria o motivo. Algo relacionado com a pouca instrução da mulher, algo relacionado com suas perguntas que não tem nada a ver com o culto, e algo também relacionado com o fato de que elas poderiam estar questionando o seu próprio marido quando ele estava profetizando. Ele está profetizando e ela se levanta e diz: não, mas isso não é assim. E aí a autoridade do marido como líder espiritual ficava ameaçada, porque a sua própria mulher, de alguma maneira, e de uma maneira que socialmente era inaceitável no mundo antigo, a sua mulher expressava uma insubmissão e humilhava o seu marido em público. E por isso, para evitar esse tipo de constrangimento, Paulo proíbe que a mulher fale no culto dessa maneira, e assim ele evita qualquer tipo de problema. Essas são as explicações, e portanto não é uma proibição absoluta, vale em todos os tempos e em todos os lugares. E essa é a grande ironia, porque alguns pregadores gostam de dizer que não existem mais dons, então eles pegam este capítulo e dizem: não, tudo isso aqui é passado, isso não existe mais, profecia, língua, isso aí tudo acabou. Mas aí chega no verso 34, não, mas isso aqui é válido ainda hoje, a mulher não pode falar de jeito nenhum, não, mulher fora da igreja, mulher sentada lá no canto, no fundo, tipo os judeus no muro das lamentações, mulher num cantinho e todo o resto do muro para os homens, porque a mulher não tem nenhum papel na igreja. Eles fazem isso, o que é, sinceramente, algo com um pouco fundamento bíblico teológico, ou melhor, pouco fundamento exegético e hermenêutico. Descarta todo o resto do capítulo e pega os 2 versículos aqui, e aplica somente esses 2 versículos. Mas então, Paulo conclui aqui, os versículos que vêm seguintes são apenas a conclusão do raciocínio, não acrescentam nenhuma outra informação
na argumentação. Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo. E se alguém o ignorar, será ignorado. Ou seja, a questão de ordem no culto é mandamento do Senhor. Não é capricho. Culto que glorifica a Deus e que visa a edificação da igreja é ordem de Deus. Não é simplesmente uma questão de estilo e de gosto. Tipo assim, não, eu gosto de um culto assim, eu gosto de um culto confuso e Deus aceita porque vem do coração. Não, não aceita. Se o culto não tem ordem, Deus não aceita porque Deus é um Deus de ordem. E vejam, ordem, eu não quero dizer disciplina estrita que elimina toda espontaneidade, mas ordem, organização. Paulo quer equilibrar a espontaneidade e a ação do Espírito com a ordem no culto. Ele quer ter as duas coisas, ele não quer eliminar uma às custas da outra. Nem o carisma irrestrito e nem a ordem que elimina o Espírito. Então, se alguém se considera profeta espiritual, se alguém se acha super espiritual, então considere isso que eu falei. E se você ignorar, você será ignorado. Ignorado por quem? Provavelmente pela igreja e também por Deus. Você ignora o que Deus fala, Deus também ignorará você. Portanto, meus irmãos, procurai com zelo dom de profetizar e não proibais o falar em outras línguas, mas tudo, porém, seja feito com decência e com ordem. Decência, ordem, essa é a tônica do capítulo. Não acabar com o espírito, nem mesmo línguas Paulo quer que seja reprimido. O que ele quer é que haja controle. Línguas com interpretação e para a edificação da igreja. O culto com ordem, com organização, com a profecia, porque a profecia edifica a fé de todos os presentes incrédulos ou crentes. Todos podem entender o que está sendo falado e, portanto, podem ser edificados, todos podem se beneficiar da profecia. Portanto, busquem a profecia, porque ela vai ser útil no contexto do culto. E quando não há algo sobrenatural em termos de profecia, a pregação da palavra de Deus cumpre plenamente esse papel. Porque estamos pregando, estamos exercendo o ministério profético ao pregar a palavra. A pregação da palavra, de alguma maneira, está inserida, portanto, dentro desse contexto de profecia. Mas, à luz de tudo isso, então, o que aprendemos para encerrarmos a nossa mensagem? Eu gostaria de mencionar aqui 3 aplicações que seriam relevantes. E a primeira diz respeito à nossa participação no culto e o estilo de culto. São aplicações que são mais para a igreja do que para para indivíduos, mas se aplica evidentemente a cada um de nós. Em primeiro lugar, meus irmãos, é importante trazer aqui algumas palavras sobre o nosso culto. Já falamos sobre isso em diversas mensagens, mas vocês entendem por que cultuamos a Deus da maneira como cultuamos aqui em nossa congregação? Vocês entendem, por exemplo, por que não tem cantor de hino especial? Por que não tem um coral que canta enquanto a igreja assiste? Porque se vocês perceberem, quando Paulo fala da ordem do culto, ele fala de um culto em que a igreja participa. E o mínimo que a igreja pode fazer ao participar é cantar. Esse é o mínimo. Cantar. Por que nós fazemos o salmo responsivo também? Porque de alguma maneira a igreja participa na leitura da palavra. E no mundo antigo, no mundo de Paulo, ler a palavra era um privilégio imenso, porque nem todos sabiam ler e muito menos poderiam ter a Bíblia em casa, eles tinham ela no culto. E ler um livro sagrado era um privilégio imenso. Fazemos essa leitura responsiva do salmo para que aprendamos a orar com as palavras da Bíblia, mas também para participar do culto, com as nossas vozes, com as nossas palavras, orando conforme as Escrituras. Também temos o hábito que, de alguma maneira, ele foi... E aqui é importante entender, vocês podem olhar para o culto agora como nós estamos fazendo nesse tempo de pandemia, parece que ficou uma coisa muito clerical, né? O pastor vai lá e faz tudo agora. Ele ora, ele prega, ele lê o salmo, ele intercede, aí tem o pessoal do louvor aqui, o Edileno, né? Às vezes a Rosane, que os músicos, eles fazem também as músicas e ninguém vem a participar. Mas se vocês lembrarem, antes da pandemia, era comum ter sempre alguém da igreja que vinha conduzir a leitura do salmo, outras pessoas que faziam oração de ação de graças, outras pessoas que faziam outros tipos de orações, outras pessoas que vinham e liam a confissão de fé, e por aí vai.
Qual era a ideia? A ideia era justamente de estimular a participação, de estimular as pessoas, até porque no Salmo, como vocês percebem, de alguma maneira eu sempre faço uma observação de 1 minuto ou 30 segundos sobre o significado do Salmo. Ou seja, a pessoa que lê o Salmo com a igreja é também uma pessoa que dá uma breve explicação, ela compartilha isso, ela participa disso. A pessoa que ora também tem essa oportunidade de trazer, conduzir a igreja em oração. Então, de alguma maneira, dentro das nossas limitações pelo número de pessoas, nós queremos que a igreja participe do culto, seja cantando, seja participando da oração, seja participando da leitura da palavra. E quando ela tem o preparo, ela também em algum momento vai ensinar, vai pregar. Quando ela tem também a vocação, ela vai ajudar talvez com a música, mas ela também vai ajudar em outras maneiras, também às vezes recebendo as pessoas que chegam, ajudando a organizar a igreja, ajudando a organizar o culto, ajudando a distribuir os elementos da ceia. A própria ideia do aconselhamento, do discipulado, que toda a igreja é chamada a participar disso. Mas o fato é que a nossa ideia aqui, nós suspendemos essa participação mais intensa justamente por a questão de não ficar compartilhando muito culto, ficar as pessoas precisando tirar a máscara toda hora. Mas a nossa ideia é que assim que passe esse tempo, retomemos aquele culto mais participativo nesse aspecto das leituras e das orações. Mas de qualquer forma, a igreja é chamada a participar e não somente assistir. É por isso, não adianta eu botar alguém aqui para ficar cantando para a igreja assistir. E também, meus irmãos, não é a conduta mais adequada vocês assistirem aqui o grupo de louvor cantar. Ah, o Ediano está cantando, que legal, e aí nós ficamos em silêncio acompanhando a música. Não, nós somos chamados a cantarmos juntos. Nós somos chamados a levantarmos, erguermos as nossas vozes em adoração. Nós somos chamados na oração, estarmos atentos e participarmos da oração, concordando com aquilo que está sendo dito. E se for o caso, também erguendo a nossa voz em oração quando for chamado. O Espírito Santo nos dá liberdade para agir no culto. Nós somos uma igreja pentecostal, também as pessoas são livres para dar a sua expressão de louvor, o seu amém, o seu aleluia, o seu glória a Deus. Isso não ofende ninguém. A espontaneidade é algo que nós não queremos eliminar do nosso culto, ainda que ele tenha uma ordem, ainda que ele tenha uma liturgia e um planejamento esse que nós entendemos que também é feito debaixo da orientação do Espírito Santo. Ainda que exista tudo isso, não queremos eliminar a alegria dos irmãos, não queremos eliminar a espontaneidade dos irmãos. Então venham ao culto, participem com alegria, celebrem e adorem a Deus. Em segundo lugar, avaliemos as profecias, e aqui é algo que vale para inclusive para o que eu prego aqui, para o que o Gabriel, o Israel, ou seja lá quem for pregar. Avaliem as profecias, avaliem o que é falado do púlpito, avaliem aquilo que é dito em nome de Deus. A profecia se assemelhava em pregação em vários aspectos do mundo antigo e hoje continua sendo assim. Seja uma profecia sobrenatural, seja pregação, faça avaliações do tipo mais ou menos o seguinte: que efeito essa mensagem nos causa? Ela glorifica a Deus ou glorifica quem está falando? Ela está de acordo com as Escrituras? Ela edifica a fé da igreja como um todo? Ela é proferida em amor ou é proferida para destruir as pessoas? Quem fala humildemente se submete ao escrutínio e julgamento dos outros? Ou ele pensa que é infalível e que está acima dos outros porque é inspirado por Deus? Há um controle de si mesmo no falar? Ou a pessoa parece que possessa por um espírito, ou seja lá o que for? A fala tem sentido ou é desconexa? Esses são padrões que nós usamos para avaliar. Seja a pregação, evidentemente que aqui ninguém prega de uma maneira desconexa ou possuída, mas se pensarmos no dom de profecia, ele deve ser avaliado dessa maneira. Lembrando, o espírito profeta está sujeito ao profeta. Ninguém fala aqui ninguém profetiza como um médium. O profeta não é médium, não é um adivinho, não é alguém possuído. Não confundam a profecia com fenômenos pagãos. Mas enfim, avaliem o que é pregado, avaliem o que é dito de acordo com a palavra de Deus. E por fim, e aqui encerro, temos a tendência de domesticar o Espírito e a presença de Deus em nosso meio, desvendando os nossos corações. Aqui eu faço uma pergunta, eu dou o benefício da dúvida.
para a nossa igreja. Eu não faço uma afirmação a respeito disso, de que nós temos domesticado o Espírito Santo, mas faço uma pergunta que cabe a cada um de vocês, cada um de nós avaliar. Será que no nosso dia a dia, na nossa espiritualidade, e mesmo nos nossos cultos e nas nossas reuniões dominicais, será que nós temos tido uma tendência de domesticar, entre aspas, o Espírito e a presença de Deus, o Espírito esse que vai desvendar os nossos corações? E vejam, quando eu falo aqui, eu não estou falando de domesticar no sentido de não ter manifestações sobrenaturais. Por quê? Porque fabricar manifestações sobrenaturais, como muitos fazem, também é domesticar o Espírito. Porque aí eu produzo, eu pareço estar falando em línguas, pareço estar curando, pareço estar profetizando, quando na verdade eu não estou fazendo nada disso, eu estou fazendo isso com o absoluto controle ao que vem de mim. E faço isso para ter o controle da igreja. Isso também é domesticar o Espírito, isso também não é manifestação espiritual e pentecostal de maneira nenhuma. Só é quando de fato é o Espírito. Então, nós podemos domesticar ou simulando a ação do Espírito Santo, ou negando a ação do Espírito Santo. Mas pensem na ação do Espírito Santo essencialmente como aquela ação que vai ao nosso coração, confronta os nossos pecados e nos revela Cristo. Será que os nossos corações estão abertos para ouvir a palavra de Deus e serem confrontados? Será que nós, de fato, estamos dispostos a expor os ídolos, os pecados e os anseios de nosso coração? A palavra muitas vezes vem e nos mostra que nós não amamos a Deus acima de todas as coisas, nem o nosso próximo. E muitas vezes não amamos também o Evangelho, e nem queremos compartilhar esse Evangelho. Mas aí nós ouvimos e quando vem alguma coisa que fala a respeito disso, nós criamos aquele bloqueio imediato. Não, isso não tem a ver comigo. Não, isso é para ele, isso é para o Gabriel, é para o Israel, não sei, é para qualquer uma, não é para mim. Mas a questão é que quando o Espírito de Deus está no nosso meio, ele penetra os nossos corações, ele desvenda o que está lá, ele leva os pecadores ao arrependimento, sejam eles crentes ou não. Que possamos, portanto, estarmos abertos à ação do Espírito de Deus em nossas vidas. Que Deus possa ser cada dia mais real em nossas vidas, por meio da palavra. Que a realidade de Jesus Cristo seja tão grande que quando a palavra for pregada, o nosso coração seja desnudado diante de Deus, não por medo ou pavor, mas com alegria nós nos arrependamos daquilo que nos afasta de Deus e nos aproximemos de Deus com alegria. Tenhamos a nossa vida transformada por Ele, transformada pela palavra, transformada por tudo aquilo que acontece no nosso culto. O nosso culto é feito com ordem, mas ele é feito debaixo da ação do Espírito Santo. Que o Espírito Santo, portanto, haja e que possamos ter sempre alegria em cultuar a Deus. E possamos sempre receber aquilo que é falado, aquilo que é cantado, aquilo que é orado, aquilo que nos entregue no pão e no cálice. E que a nossa vida, portanto, seja transformada por isso. Vamos nos colocar em pé e vamos orar. Deus eterno, Deus de amor e Deus de misericórdia, ouvimos, Senhor, uma palavra para a Tua igreja, uma palavra difícil, uma palavra que muitas vezes não é tão evangelística e uma palavra que é polêmica, mas é uma palavra que é verdadeira, é uma palavra que nos diz respeito ao culto, diz respeito às nossas atitudes no culto, e diz respeito sobre como devemos nos portar e como devemos manifestar a nossa vida contigo, como devemos receber aquilo que vem de Ti. E nessa manhã, Senhor, nós clamamos, Senhor, para que Tu transforme o nosso coração, fazendo com que nos submetamos àquilo que a Tua palavra nos ensina sobre isso. Que também, Senhor, que possamos nos submeter à ação do Teu Espírito Santo em nossas vidas. Que possamos, Senhor, como Paulo diz, procurar, Senhor, os dons, procurar com zelo os melhores dons, inclusive o dom de profecia. Que possamos, Senhor, estarmos sempre abertos à ação do Teu Espírito Santo nos cultos e em nossa vida. E que Tu possa usar sempre, Senhor, tudo que fazemos aqui para a nossa edificação, para a edificação da nossa fé, para a salvação dos perdidos, para a salvação daqueles que não Te conhecem, Senhor. Perdoa-nos se falhamos nisso, perdoa-nos se não valorizamos o culto, se não valorizamos a comunhão, se não valorizamos a oração, se não valorizamos a palavra, se não valorizamos a pregação, se não valorizamos a ceia. Perdoa-nos, Senhor, e tem misericórdia de nós,
Mas usa, Senhor, tudo isso para transformação, para edificação da nossa fé. Que o nosso coração possa ser continuamente desvendado diante de Ti, e que dessa maneira sejamos transformados e cada vez mais semelhantes ao Teu Filho Jesus Cristo. Nessa manhã nós oramos em nome de Jesus. Amém.